E aí, gente, começamos mais um Fôlego. Seja muito bem-vindo. E aí, como vocês estão? Como foi a sua semana? Como está seu coração? Vamos fazer essa autoanálise antes da gente entrar em um momento com Jesus Cristo. Então, pensa aí como você está se sentindo, quais foram suas emoções e vamos ter um momentinho com ele então. Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento. Independente de qual horário essa pessoa que esteja assistindo esse vídeo, independente de como ela esteja se sentindo, independente das situações que ela esteja passando, que a tua graça, a tua luz e a tua paz encha o coração dela neste momento e que ela possa sentir, Senhor, o seu sopro novamente. E amém, Senhor. Obrigada. Obrigada por ser esse Deus tão amoroso conosco. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. É isso, gente. Vamos começar. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Olá pessoal, mais um momento aí do Fôlego e eu escolhi uma mensagem que remete muito a essa próxima semana aí, o nosso feriado do dia 12, do Dia das Crianças, né? Eu escolhi duas passagens. A primeira tá lá em Marcos, do 9, 33 ao 34, tá no capítulo 9, versículo 33, 34. Eu vou trazer para vocês aqui. E eles foram para Cafarnaum. Já em casa, Jesus perguntou: o que vocês discutiam pelo meio do caminho? O silêncio entre esses discípulos foi constrangedor, porque eles estavam discutindo sobre quem deles era o maior. Jesus se assentou, chamou, começou a conversar com eles. E aí que eu vou lá no capítulo 18 de Mateus e dou continuidade. Jesus começou a conversar com eles e, como resposta, ele pega uma criança e coloca no meio da sala e diz: eu digo a vocês, de uma vez por todas, se vocês não começarem do princípio, como crianças, não terão a chance de ver o reino e muito menos entrar nele. Imaginando como é que foi o impacto para aqueles discípulos escutarem isso, né? Porque eles vinham discutindo quem era o maior entre eles. Dizer assim, não, eu sou porque eu fiz com o mestre, porque eu caminhei, porque... Não, porque naquele dia...
e de repente Cristo para, encontra com eles e fala: peraí, vocês estavam discutindo? E eles contam para Cristo. E Cristo pega uma criança e fala: opa, vamos bater um papo aqui? Se vocês não começarem do princípio, se vocês não forem como uma criança, vocês não verão o reino e muito menos vocês vão entrar nele. E no que eu comecei a pensar nisso, veio aí, né? Primeiro ponto, a humildade de uma criança. Se você não for humilde feito uma criança, não adianta, não rola. A criança é sincera. A criança ela é tão sincera, que ela nem precisa usar de palavras. Ela deixa uma lágrima rolar. A criança ela é frágil. E no meio daquela fragilidade, ela encanta. Mas eu acho que o que mais pegou aí para os discípulos é que no meio daquele jogo de poder, quem sou eu, Jesus remete eles a uma coisa que a criança tem e que é inerente da criança e que para a criança não agride isso, que é uma coisa chamada dependência. Para Jesus, ele mostra naquele momento que para os discípulos essa disputa de jogo, de poder, de quem é maior, de quem é menor, não é o possível para ver e entrar no reino. Porque para viver no reino, para caminhar no reino, nós precisamos de ser dependentes. Somos dependentes um dos outros. Então não fazia sentido para aqueles discípulos ficarem ao meio do caminho discutindo. Porque você ou deixou de fazer ou fez. Não. Para Jesus naquele momento não fazia sentido aqueles discípulos caminharem com isso, porque ele queria que os discípulos entendessem que eles, de alguma maneira, dependiam um dos outros. E uma coisa que caiu no meu coração é que a criança, ela é crédula por natureza. E Jesus remete também em acreditar. A criança, ela acredita. E muitas vezes quando nós crescemos, nós deixamos isso de lado. Começamos, de alguma maneira, a pensarmos na nossa própria sorte. Deixamos de acreditar. A criança, ela é barulhenta e ela é inquieta. Só que nós mantemos os nossos barulhos e as nossas inquietudes. Mas o barulho e a inquietude da criança é alegre. O nosso, ele começa a nos matar dia a dia. O nosso barulho vai tirando de nós as nossas alegrias, as nossas inquietudes. Não é inquietude procurando um jeito de estarmos alegres, mas é uma inquietude que vai nos mortificando dia a dia. Eu venho propor para vocês que vocês voltem a resgatar esses valores. O valor da humildade, o valor da sinceridade, o valor da fragilidade da criança, o valor da dependência, o valor de crer, o valor de ter o barulho e a inquietude que te traz alegria e não aquele que te destrói dia a dia. Eu faço uso de um poema de Loris Malaguzzi. Em algum momento eu dei uma mexidinha aqui, mas não perdi a essência do que quer dizer esse poema. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de jogar, de pensar e de falar, 100 maneiras de escutar as maravilhas que é amar, 100 alegrias de cantar, 100 formas de compreender. A criança
tem 100 mundos para descobrir. Ela tem 100 mundos para inventar. A criança tem 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens. Mas quando ela começa a crescer, como a Gigi começa a crescer, quando o leão começa a crescer, quando você começa a crescer, parece que de alguma maneira nos roubam 99. E assim a gente começa a pensar de somente uma maneira. Começa a fazer sem cabeça, sem escutar. A gente começa a não falar, a não compreender, a não saber o que é viver. A gente vai ficando sem alegria. E ao longo disso tudo nos diz que brincadeira e trabalho, realidade e fantasia, ciência e imaginação, céu e terra, razão e sonho, são coisas que não podem andar juntos. E vão nos falando tudo isso. E a tristeza vai tomando conta. Eu quero remeter vocês hoje para aquela criança do que vocês eram. Volte para aquela criança. Lembre que nós temos 100 oportunidades, 100 jeitos de pensar, 100 maneiras de falar, 100 jeitos de sentir. E nós temos muito mesmo jeitos de aprender. Um beijo no coração de vocês e que a criança interior de vocês nunca falte, nunca se afaste e que a cada dia vocês, junto a essas crianças, entrem e desfrutem do reino que é viver em Jesus Cristo. Um beijo no coração.